E hoje é mais um vídeo do novo quadro, A Vida por Trás da Fama. E hoje eu trouxe a história da Diana. Eu comentei no vídeo passado que ia trazer da Princesa Diana, então aqui estamos nós. Diana Frances Spencer, ou conhecida como a Princesa de Gales, a Lady Diana, ela nasceu em 1º de julho de 61 e ela, pra quem não sabe, é a primeira esposa do príncipe Charles, o filho mais velho da rainha Elizabeth, né, o povinho lá da Inglaterra. Vale ressaltar que eu não vou contar a história da Princesa Diana, não tem, né, a história toda, é só uma historinha pra vocês saberem, porque, como eu falei no vídeo da Grace, tem teorias de que a morte delas duas tem a ver com a realeza. Então é isso, tá? Infelizmente a Diana nunca teve uma vida fácil, a infância, porque o relacionamento dos pais sempre foi muito ruim. Então ela viu brigas, essas coisas. E quando a Grace tinha 7 anos, lá em 67, os pais finalmente decidiram se divorciar. E a Diana foi embora com a mãe e com o irmão, um dos irmãos, o irmão Charles. E no Natal do mesmo ano, ela voltou pra casa do pai, junto com o irmão, pra passar o Natal. Foi ali que o pai decidiu que a Diana e o irmão não voltariam a morar com a mãe e que ele tentaria, né, ganhar a guarda das crianças. Foi aí que começou a luta entre os dois. E o John, que é o pai da Diana, e a mãe, a Frances, começaram a briga na justiça pra ver quem ia conseguir a guarda ou não. E o John conseguiu a guarda dos dois filhos com a ajuda da ex-sogra, porque a mãe, né, a avó materna, depôs contra a própria filha. E foi assim que ele ganhou, né, a guarda das duas crianças. Vale ressaltar também que a Grace... Eita, misturei Grace. Gente, não é Grace, é Diana. Ela também é da família, né, importante e tal. E como a vida dela nunca foi fácil, então ela já tinha alguns problemas por aí. Inclusive, assim que ela foi morar com o pai, a Diana morou um tempo em escolas, como é que chama mesmo? Internato. Ela, nesse meio termo, em 77, ela se mudou pra Suíça pra estudar e ficou lá por um ano. Em 78, ela voltou pra Inglaterra pra morar e tal, inclusive ganhou um apartamento dos pais no meio da Inglaterra ali, pra morar, mas tudo bem. E mesmo ela sendo rica e tudo mais, a Diana sempre foi uma pessoa muito simples. Inclusive ela se inscreveu em agências de trabalho e ela trabalhou como babá e faxineira. E ainda virou professora de jardim de infância. Então, a pessoa vale a pena, vai. Tô olhando pra produção, gente, que hoje tem uma produção. E então, digamos que os problemas dela já vêm de muito antes. A Diana, como eu falei, é uma pessoa muito simples, essas coisas. Ela sempre foi muito insegura, muito tímida. Lembrei de mim. Então ela nunca frequentou festas extravagantes e tal, porque o pessoal gosta de esse tipo de festa, né? Ela sempre preferiu lugares calmos e tranquilos. Inclusive, Diana já disse em uma entrevista, quando ela tinha mais ou menos 18 anos, por aí, que a virgindade dela era algo que ela queria perder com uma pessoa muito especial. Então ela sempre foi uma pessoa muito fechadinha, tranquila, de boa, diferente de muitas pessoas que a gente conhece, né? Inclusive da realeza, eles sempre fazem festas e tal, mas ela não, ela sempre ficou mais fechadinha e tal. Então, me identifiquei. Em 78, Diana foi convidada, junto com sua irmã mais velha, Sarah, a ir até o palácio pro aniversário de 30 anos do príncipe Charles. E vale ressaltar que uma coisa que eu não sabia é que Diana, já falar Grace, Diana queria casar Sarah, sua irmã mais velha, com o príncipe Charles. Então, o bagulho ia ficar em família. Quase foi, de qualquer forma ficou em família, porque ela queria casar a irmã. E então eles começaram a se aproximar e tal, mas eles realmente se aproximaram no enterro do tio-avô e padrinho do Charles, quando ela sentou com ele e disse algumas palavras, e foi ali que eles começaram a se aproximar, somente os dois. E como eu disse, né, eles começaram a se aproximar e tal, mas Diana, durante 2 anos, só visitava o palácio junto com sua irmã.
Eu acho que ela ainda tinha intenção de juntar os dois. Então, apenas em 78, errei, apenas em 80, Diana foi completamente sozinha pro castelo passar um tempo com o príncipe, com a família real. E lá estava a ex-namorada do príncipe Charles, Camila. Inclusive foi a Camila que ajudou o príncipe Charles a escolher a Diana como sua esposa. Grava esse nome, Camila, e grava que eles eram ex-namorados, porque a história vai começar a ficar treta. Vai começar uma treta e ficar tensa. E em 6 de fevereiro de 81, mais um ano depois, que eles já estavam próximos, Diana viajou para a Suíça, o príncipe Charles foi para outros lugares, e em 6 de fevereiro de 81, Charles chamou Diana para conversar no castelo e disse que sentiu a sua falta, né, que queria algo mais sério. Aí, passou-se alguns dias, em 24 de fevereiro de 81, foi quando o palácio anunciou que eles iriam casar, né, porque tem esse bagulho, né, não é eles que anunciam, é o palácio. Tem até vídeo dele, não sei se deles, mas tem vídeo da família atual agora, indo até a frente do palácio, anunciando, né, pro povo. Então, só em 24 de fevereiro de 81, algumas semanas depois, eles finalmente anunciaram que iriam se casar. Só que, infelizmente, as coisas começaram a dar errado depois do pedido de casamento. Porque a Diana começou a se sentir muito sozinha, porque o príncipe Charles tinha que resolver as coisas, né, de príncipe e tal. Então, ela começou a se sentir sozinha. E foram se passando tempinhos. Uma semana antes do casamento, Charles estava competindo, né? Não sei muito bem como é, mas é o polo. Ele competia jogando polo? Eu não sei. Mal sei o que é. O polo é um bagulho de cavalo, não é? Acho que é alguma coisa assim, não é? E aí ele estava competindo e Diana estava lá assistindo. Foi lá que ela descobriu que Charles iria dar um bracelete, que é famoso por aí, pra sua ex-namorada Camila. Vocês lembram que eu falei, né, que ia dar treta? E a Diana, assim que descobriu, começou a chorar. E o palácio desmentiu o motivo, dizendo que era cansaço. Não era cansaço. Foi ali também que começaram a suspeitar que tinha algo errado no casamento e que alguém não era fiel. E meses depois, né, isso tudo aconteceu em fevereiro. Em julho, dia 29 de julho de 81, eles finalmente se casaram. Era uma quarta-feira e teve 3.500 pessoas assistindo. E, né, assistindo não, minto, desculpa. Os convidados, tinha 3.500 convidados. Hoje, gente, pra comer. Vale ressaltar novamente que Camila e seu esposo estavam incluídos no casamento, né? Então, essa mulher perturba a vida dos outros. Diana, assim, acho que até mesmo antes do casamento, ela conquistou o amor do povo, não só da Inglaterra, como do mundo, que ela é amada pelo mundo todo. Então ela foi mais amada do que qualquer pessoa da realeza, né? E Diana quebrou alguns contratos, né, que tem na realeza, incluindo como no voto do seu casamento, não é ela que tem que fazer. O voto do casamento é o povo real ali, né, que faz o voto. E ela própria fez. Incluindo, ela teria que dizer que ela obedeceria o marido até a morte. E ela não disse isso, ela se recusou a dizer isso. Ela disse que, se eu não me engano, não é 100% errada, certeza, que ela disse que amaria ele até a sua morte, mas não que obedeceria a ele. Então, ela quebrou. Outro contrato que ela quebrou, quem escolhe os anéis de noivado é o povinho lá da realeza, mas foi ela que escolheu. É a corte que, né, que escolhe, mas foi ela que escolheu. Sabe como? Ela viu uma revista de anéis, foi lá escolher, eu quero esse. E não era barato, não era caro. Eles queriam algo que fosse importante, que mostrasse aquela pedra linda, mas não, ela que escolheu. Foi um simples e foi barato. Então, foi aí que ela começou a ter problema com o povo da corte. Então, a Diana quebrar estes contratos, ser amada mais que eles próprios,
causou uma revolta e uma briga entre o casal. Eles estavam sempre brigando, incluindo porque Gianna tinha quase 100% de certeza que tinha algo a mais entre Charles e Camila. Ela achava que eles eram amantes antes mesmo deles casarem. Então, ela, sabe, foi ficando triste. Inclusive, muitos na rua viam foto deles, eles na rua pareciam completamente apaixonados, mas muitos também suspeitavam que tudo isso era mentira. Mas quem somos nós, né? E o casamento durou 11 anos, até que em 9 de dezembro de 92 eles se separaram. Porém, o divórcio só foi finalizado em 26 de agosto de 96 anos. 96 anos? Eu vou cortar, peraí. E o casamento... Ai, senhor, eu tô morrendo. O casamento deles durou... Não, Júlia, peraí. Não, peraí. Vai. Inspira, inspira. Tô casado até hoje. Caraca, 96 anos, um casamento? Casaram com quantos anos? Então, nasceram já casado. É. Tá, vai. Nem isso, às vezes. É. Tá, vai. Vai. Pode ir? Vai. O casamento deles duraram 11 anos, até que em 9 de dezembro de 92, eles finalmente se separaram. Só que o divórcio só saiu em 26 de agosto de 96. Eu vou colocar uma barrinha aqui, gente, eu errei. É dia 28 de agosto de 96. Porque eu não sei, mas o casamento deles, o divórcio só foi finalizado uns 4 anos depois. Então, eu não sei muito bem porquê, mas muitas coisas aconteceram. Não tá aqui no meu script, mas eu vou colocar porque eu acho que vale ressaltar. Assim que eles separaram, a Rainha Elizabeth disse que todos que se separaram, a princesa que se separar, ela vai perder o título e vai virar só alguém da realeza, mas sem título. E Diana entrou em pânico porque ela amava ser princesa e começou a chorar e tudo. E o filho caçula, Harry, disse que pra mãe ficar calma, que quando ele pegasse o título, né, assim que ele pudesse, ele devolveria o título pra ela. Mas infelizmente isso não aconteceu. Mas no divórcio eles decidiram que por conta das crianças, né, do príncipe Harry e do príncipe William, ela continuaria morando no palácio e eles deram 17 milhões de euros pra ela. Então, Nossa, pouquinho. eu queria 17 milhões de euros. Acho que eu queria 1 milhão de euros. Mas é isso. E em 95, Diana começou a namorar um médico, porém o relacionamento durou só apenas 2 anos, porque em 97 eles se separaram, pouco antes dela falecer. Em 31 de agosto de 97, Diana acabou sofrendo um acidente, porque 7 paparazzis seguiram ela e causaram um acidente de carro onde ela acabou falecendo. E Diana estava em um restaurante com o namorado e um herdeiro, o herdeiro Dodge, que eu particularmente não conheço, mas era um herdeiro de algumas lojas. E depois que os paparazzis apareceram, eles resolveram ir embora. E no carro tava Diana, Dodge e o motorista Henry. E eles, por conta dos paparazzi, eles começaram a correr e infelizmente eles bateram um pilar no túnel a 170 por hora. Então, infelizmente, ali foi onde tudo aconteceu. O segurança de Dodge, né, o herdeiro, também estava no carro e ele foi o único sobrevivente no acidente porque ele era o único que estava usando o cinto de segurança. Pelo menos é o que falam. E o segurança, que não divulgaram o nome, pelo menos não aonde eu achei, ele passou meses no hospital e quando ele acordou ele disse que não se lembrava de nada do acidente. O Henry, o motorista, e o Dodge morreram na hora, né? Bateram o carro e já morreram. Mas Diana não. Diana ficou viva. E é onde que o problema começa a aparecer.
Diana foi levada para um hospital, porém tinha um hospital mais próximo, só que eles alegaram que no segundo hospital tava a equipe preparada para ela. Só que aí que eu te pergunto, da hora que resgataram ela, não daria tempo de pedir para a equipe que estava esperando por ela ir até o hospital mais próximo para a segurança dela? Mas não, eles preferiram demorar mais tempo até o hospital em vez de pedir para a equipe vir. É aí que as teorias começam a aparecer. Tem muitas teorias dizendo que eles estavam esperando só a Diana ficar pior, a Diana morrer, então é isso que eu pergunto. Eu realmente queria saber o porquê que eles não pediram para a equipe ir até o hospital em vez de fazer Diana, que tinha sofrido acidente, andar mais tempo, sendo que ela estava tudo machucada. Diana no acidente, como ela estava sem cinto de segurança, é o que dizem, ela foi jogada para frente, né? Ela estava sentada no banco traseiro, então o corpo dela foi jogado para frente do motorista, sabe? E ali ela quebrou a bacia, ela quebrou os ossos. Então, por que fazer ela esperar mais tempo, sendo que podia pedir para a equipe vir, sabe, pro hospital? Diana morreu às 4 da madrugada, porque ela teve uma hemorragia muito grande. Ela já estava tendo hemorragia assim no acidente, na hora do acidente, mas eles tentaram reanimar ela várias e várias vezes, mas não deu, ela não aguentou e às 4 da manhã ela acabou morrendo. O funeral de Diana aconteceu em 6 de setembro de 97 e ele foi assistido por mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E algo muito triste pro mundo todo. Inclusive, o cantor Elton John, que era amigo pessoal dela, fez homenagem a ela com essa música aqui, que eu sou péssima em inglês, então não vou me atrever a falar, mas muita gente foi e ele inclusive deu essa homenagem pra ela. E pra finalizar, Diana ia ser enterrada lá onde geralmente a realeza é enterrada, mas a família dela, a família Spencer, pra proteção dela, né, pela privacidade, resolveram, sim, enterrar ela na residência da família. E é isso, é algo muito, muito, muito triste, mas que eu vou trazer mais teorias pra vocês, porque é algo bem sinistro. E eu não comentei porque eu ia deixar no vídeo das teorias, mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Algum tempo depois da morte da Diana, Charles se casou com Camila. Vocês lembram da Camila? A ex-namorada, que era amiga, que apoiou o Charles casar com a Diana. Ela se separou do esposo e casou com o Charles. Então, eu deixo com vocês o que vocês acham. Eu realmente... Você tem que olhar os dois lados, é claro. Mas nós sabemos que o mundo é sujo, que a realeza não é um conto de fadas. Então, vou deixar um recado pra vocês, meninas, como eu deixei no de Grace. A vida não é um conto de fadas, a realeza não é um conto de fadas. Prezem sempre pela felicidade. Esquece dinheiro, esquece fama, esquece qualquer coisa. Foque na sua felicidade. Se você não tá feliz no relacionamento, se você não tá feliz com essa amizade, só vai embora, sabe? Preze pela sua felicidade. Se precisarem de ajuda, tem telefone, a polícia está a qualquer momento. Se você tem depressão, ansiedade, bulimia, é só ligar no número 188. Como pode deixar aqui nos comentários, no meu Instagram, tem meu e-mail, que vocês preferirem. Tem gente me pedindo ajuda nos comentários de alguns vídeos. Eu estou fazendo tudo que eu posso. Às vezes elas nem querem ajuda realmente, né, sabe? Elas só queriam desabafar e eu conversei com elas. Então, eu tô aqui, como tem um monte de gente pra vocês. E é isso. Já deixa o seu like, já curte, é a mesma coisa, eu sei. Mas comenta, compartilha, se inscreve. Dia 4 de novembro o canal faz 1 ano. E nós estamos chegando a 100 inscritos, então me ajude a chegar a 100 inscritos. Compartilhando com os amigos. Nós realmente estamos espalhando o nome do canal por aí. E por hoje é só. Faz uma campanha. Estamos fazendo uma campanha. E daqui a alguns dias eu vou trazer teorias sobre Grace e Jana, mas vai ter histórias de mais outras pessoas, né? Que eu adorei fazer o quadro A Vida por Trás da Fama. E é isso.
Beijo. Prezem pela felicidade sempre.